A Igreja celebra 40 dias após a ressurreição a ascensão de Jesus ao céu. Muitos ficam se perguntando se ele de fato subiu ao céu como está descrito no Evangelho. Vamos juntos entender este mistério de fé? Pessoal, façamos antes de tudo duas observações de cunho teológico que eu julgo importante. A primeira, Jesus ressuscitado tem uma vida divina. O Espírito Santo que ele recebeu do Pai na ressurreição e agora impregna toda a sua natureza humana, corpo e alma. Ora, esta vida divina do ressuscitado é a força criadora e sustentadora de todo o tempo. Jesus entrou pela ressurreição e imediatamente após a ressurreição, no princípio dos tempos, acima de todos os tempos, trazendo em seu presente todos os tempos. Está dando para entender? Vamos lá. Sendo a vida divina o suporte de todo o tempo e o seu eterno presente, o Cristo ressuscitado não somente pode interferir no tempo, mas também manifestar-se nele progressivamente, seja pelas aparições, ascensão e Pentecostes. A segunda consideração é que o céu, o qual se alude na ascensão, não é um lugar físico, mas a própria vida na comunhão trinitária. É o âmbito do Deus uno e trino, o estar do Filho com o Pai no Espírito Santo, numa comunhão plena e inenarrável de vida e amor, de plenitude e glória. Agora, para melhor compreender, vamos ver nas Escrituras os dados sobre a ascensão, que são variados e complexos. No Evangelho de Mateus, ele não fala da ascensão porque deseja sublinhar a presença contínua de Jesus entre os seus discípulos. No capítulo 20, versículo 20, diz Mateus: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já para o evangelista Marcos, a ascensão apresentada logo depois do colóquio com os discípulos no cenáculo é vista como o ingresso definitivo de Jesus, também com a sua humanidade, na onipotência divina. O sentar-se à direita, como diz em Marcos 16:19, indica a participação de Cristo também com sua natureza humana na potência real de Deus. São João Damasceno, um santo do século VIII, notava que a direita do Pai não é um lugar, mas uma imagem da sua potência criadora. O sentar-se à direita significa, em última análise, que Cristo entrou também com a sua natureza humana na potência onicompreensiva de Deus. Já o evangelista Lucas, por sua vez, coloca a ascensão na mesma tarde da ressurreição. Veja lá, Lucas 24, 13 e 19. No Evangelho de João, a ascensão acontece na manhã da mesma ressurreição. João 20, 17. E para os Atos dos Apóstolos, cujo autor também é o evangelista Lucas, a ascensão ocorre somente 40 dias após a Páscoa. Confira lá em Atos 1, versículo 2 e seguintes. E com uma descrição muito diferente do terceiro evangelho, que também você pode conferir, em Atos 1, 9, versículo 9 a 11. Tá repetindo, Atos 1, versículo 9 a 11. Agora, uma coisa é certa. No pensamento do Novo Testamento,
a ascensão deve ser colocada em relação com a ressurreição, tratando-se, portanto, de um evento que sublinha a glorificação celeste de Cristo. Ao afirmarmos a ressurreição, queremos dizer que Cristo vive, que venceu a morte, que o Pai não o abandonou e glorificou a sua humanidade. Ao proclamarmos a ascensão, dizemos que este Cristo está com o Pai imerso na sua glória e participando de seu senhorio sobre todos os tempos e toda a criação. Veja bem, a diversidade temporal, tempo, entre ressurreição e ascensão, apresentada nos textos do Novo Testamento, principalmente em Atos, no espaço de 40 dias, não é importante e deve-se à diferença tempo-eternidade. Cristo ressuscitado e subido ao céu no mesmo dia da Páscoa. Não cessou por algum tempo de dar instrução aos seus discípulos. Confira em Atos 1, versículo 2. É isto que os textos bíblicos querem dizer. Note-se que o evento, enquanto tal, é real e possui um significado próprio. Em outras palavras, a ascensão, pessoal, não é um mito, é uma realidade, é um mistério de fé bem concreto. Agora, o modo como ela é narrada nos Atos é que tem um tom forte e alegórico, com o objetivo de exprimir uma realidade que nos ultrapassa totalmente. São Lucas, tão preocupado com a dimensão histórica, de propósito apresenta a ascensão de dois modos tão diversos, no seu Evangelho e nos Atos, exatamente para chamar a atenção para a finalidade teológica da sua apresentação, ou seja, a ressurreição não significa que a história humana tenha chegado ao seu termo e que o retorno de Jesus seja imediato. Lucas deseja mostrar que, a partir da Páscoa, Deus concede à Igreja espaço e tempo para desenvolver-se além de Jerusalém, da Judéia e da Samaria até os confins da terra. Se você quiser, você pode conferir isso em Atos, versículo 1, 18. Assim, pessoal, a ascensão não pode ser pensada como uma viagem espaço-temporal de um Jesus voando pelo espaço sideral, mas a gente deve olhar como uma entrada de Jesus homem no âmbito do Pai, na sua glória divina. Sua humanidade, igual a nós, agora está divinizada. Entrou no âmbito de Deus, que é uno e trino. Assim, trata-se de um caminho para o Pai, sendo um evento meta-histórico, transcendente, que se realiza no silêncio santo do mistério de Deus. É importante insistir, pessoal. A ascensão não acontece na história humana. É um evento real, mas não é um evento histórico, pois ocorre no seio Deus Trindade. Note-se que aquele que ascende já não mais pertencia a este mundo. Não é alguém deste mundo, mas é o ressuscitado. Aquele que saiu do mundo na Sexta-feira Santa, entrando na morte, e saiu da morte ressuscitado no domingo de Páscoa, para entrar no Pai. Por isto mesmo, não se trata de um caminho visível, podendo ser narrado somente metaforicamente. Efetivamente, o que São Lucas faz nos Atos dos Apóstolos é explicar isso, pessoal. Então, vimos até aqui que a ascensão não é um fato histórico, mas é algo real que aconteceu, que tem a ver com a nossa salvação. Os teólogos apontam 4 significados para este evento salvífico. São eles: o primeiro,
A ascensão como presença permanente de Cristo glorioso na Igreja. Neste sentido, move-se o silêncio de Mateus. Para ele, a ascensão é um evento invisível aos homens, que se realizou em relação com a ressurreição. Mateus a compreende como presença contínua e misteriosa de Jesus entre os discípulos, mesmo após a ressurreição. O segundo, a ascensão como evento escatológico. A narrativa dos Atos sublinha este sentido. As nuvens podem invocar a parousia final, ou seja, a vinda gloriosa do Senhor, em conexão com a presença e as palavras dos anjos que disseram: este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Confira lá em Atos 1, versículo 11. Terceira questão apontada então pelos teólogos é a ascensão como retorno ao Pai. Para o evangelista João, a ascensão torna-se visível no levantamento da cruz. Trata-se do momento do retorno de Jesus ao Pai. Assim, todo o destino de Jesus é finalizado. A ascensão, sua descida pela encarnação, é já endereçada à subida. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 16, versículo 28. E por fim, o quarto ponto apontado então pelos teólogos é que a ascensão, no seu aspecto cósmico e sacerdotal, é para Paulo o cumprimento de um caminho cósmico de Cristo, que do mais profundo dos abismos conduziu-os à direita de Deus. A ascensão é o retorno vitorioso de Cristo ao Pai. É o dia no qual o Cristo vitorioso subiu ao Pai, sendo constituído Senhor dos homens e do universo. Esta partida, contudo, não significa distanciamento dos seus discípulos, nem ausência da sua igreja. Ele não só está conosco até o fim dos tempos, Mateus 28, 20, mas também está em nós, e nós nele, para sempre. Em certo sentido, esta subtração do seu ser junto a nós visivelmente é o que o torna possível o seu ser em nós, e isto é a participação no seu Espírito. De modo que a ascensão é premissa para o dom do Espírito. E Jesus disse: é do vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Então é isso, pessoal. Jesus sobe ao céu, não o céu visível como nós o conhecemos, mas o céu da Santíssima Trindade. E a sua partida nos garante a presença do Espírito Santo. Ele está conosco, não é um evento histórico como vimos, mas é um fato real acontecido. Espero que você tenha gostado, deixa aí o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.